a live, diz pra ela, né? Uhum. Deixa eu falar pra ela aqui. Pronto, acabou iniciando 18h30 a nossa live. Sentimos pelo transtorno tecnológico, né? Ó, a Vanessa já tá aí. Agora vocês duas vão poder ingressar, viu? Vou te chamar as duas para nossa live. Com essa questão operacional de posicionamento aí do Instagram. Oba! Agora Boa noite. eu falei, gente do céu, que isso? Nós não estamos conseguindo nos conectar aqui. Estava muito ruim a logística e também a gente descobriu que não podia ser 4, só 3, né? Então, vim aqui no espaço com a sua Helena. Bem-vinda, Vanessa. Hoje é nosso dia. Sim, parabéns a todos os advogados, advogadas, magistrados, magistradas. Na verdade, é o Dia da Justiça, né? Embora o Dia da Justiça seja só em dezembro, hoje a justiça acaba sendo coroada através dessa homenagem justa a todos aqueles que a servem. E eu também não sabia que hoje era dia do magistrado, eu achava que era dia só do advogado, até que alguém me mandou felicidades pelo dia. E eu já fiquei super feliz. Eu falei, oba, eles lembraram que antes de eu ser juíza eu era advogada? E que não, também é o dia do magistrado. Então, o dia de todos nós, né, que servimos a justiça, esse arquétipo que nos nutre, que nos movimenta, que nos estimula. E é um prazer celebrar esse dia ao lado dessas advogadas, amigas, irmãs tão queridas. Gratidão. Que delícia, gente, verdade, né? Ontem, quando a gente ajustou o horário da live, enfim, a gente não se deu por conta que havia esse detalhe, essa importante informação de que era o dia da magistratura também, né? Então, como a gente confia muito na fenomenologia, né, Vanessa, nos impulsionou a estarmos juntas aqui, né? E isso muito me alegra e emociona, né? Porque, na verdade, a gente consegue transcender, né, essas, como a gente estava falando, que no início, no meu exercício profissional, da Suelena, inclusive, a gente tinha na figura do juiz alguém muito distante da gente, né? Então hoje, felizmente, isso já é totalmente transformado, né? E você conosco, né, nesse movimento, nesse momento, para realmente desmistificar essa figura, esse arquétipo do juiz como alguém inatingível. Então, nós nos sentimos muito honrados de termos a tua presença, nossa, tão gentil e tão sábia também, e sempre nos inspira, principalmente, né, nesse movimento de nos transformarmos para estarmos cada vez mais inteiras, né, no nosso dia a dia profissional e principalmente para que seja mais leve, né? Tanto que a gente estava trabalhando, nós somos as ancestrais, né, de uma justiça nova, né? Nós somos as ancestrais de uma advocacia nova, né? Nós somos as ancestrais de algo que a gente nem imagina que está por vir aí, né? Porque depois da pandemia, a gente pode afirmar que a gente pode, não sabe absolutamente de nada, né? Porque quem queria que aconteceria tal fato na humanidade que, principalmente, né? Deixaria muito claro que estamos todos conectados, sim, né? Acho que para quem tinha alguma dúvida nisso, né? Hoje já não há mais, né? Assim como essas possibilidades de comunicação através de uma rede que está numa nuvem que a gente não enxerga. Então, acho que tem muitos conceitos que já caíram por terra, são ultrapassados e os fatos, né? Contra fatos não há argumentos, como a gente sempre fala no nosso dia a dia, né? Então, é muito bom mesmo estar aqui, especialmente hoje, numa data tão simbólica e tão significativa, né? E que a gente pode também estar aí trazendo essa nossa transformação para levar cada vez mais luminosidade para todo esse universo, né? Que às vezes ainda fica sendo tão massacrado pela sociedade, né? Então, a gente está aí para poder dar esse passo, né, além do que já está sido, né, e transformar essa
percepção mesmo desse todo, né? Ainda que sejamos as ancestrais, portanto a gente está só começando. E a Alissa tá aí, né, Vanessa, como já fruto do nosso movimento, né? A Alissa já é a acadêmica que acompanhou, né, todo esse nosso desenvolvimento, porque a Alissa sempre trabalhou comigo, né, desde antes de eu começar a pós, inclusive, né? Então, ela tá aí para se trazer também em presença e compartilhar conosco tudo aquilo que ela tomou, né? Mesmo não recebendo da academia, ela recebeu de outra forma, né? Também e conseguiu lindamente fazer um equilíbrio entre os dois saberes, né? O saber acadêmico, o saber tradicional e o saber sistêmico, né, Alissa? Você fez a sua faculdade com essa percepção do todo, né? Então, olha que lindo, né? Ela é o nosso fruto. Ela já é a segunda geração, né? Verdade. É, na Imagina, Alice. verdade, é que na verdade ela não fala, né? Mas quem me inspirou ao direito foi a Eunice, né? Porque eu comecei a trabalhar com ela antes mesmo de fazer direito. Eu tinha ido só para cumprir fazer as férias da estagiária dela. E a forma com que ela trabalhava no direito me encantou de uma maneira que eu tinha uma outra. Eu sempre gostei do direito, mas ao mesmo tempo eu tinha uma certa resistência por conta dessa, ainda o que era visto dessa guerra, digamos assim, que tinha, né? Do perder, ganhar. Isso para mim sempre me tocou muito. E quando eu via a Eunice trabalhando com essa forma, antes mesmo dela fazer a própria pós-graduação de Direito Sistêmico, ela já trabalhava dessa maneira, ela já tinha essa postura sistêmica, é dela. E isso foi onde eu me encantei ainda mais pelo direito e consegui conciliar, como ela disse, teve o equilíbrio, porque a academia é fundamental, mas esse reconhecimento do ser humano, né, da alma humana, isso eu aprendi com ela. Então, é incrível eu ter, né, conseguido concluir a faculdade com esse olhar, que é muito mais leve, com muita mais responsabilidade, com certeza a gente tem uma responsabilidade muito grande, mas olhar para a alma humana eu aprendi com ela. Isso aí, com certeza, eu tenho uma eterna gratidão profunda. E É interessante. o amor pelo direito, né, Alice? Com certeza. Eu amo o direito hoje. Nossa, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser advogar e trabalhar em prol da verdadeira paz. É interessante esse relato porque ele revela justamente o poder que a internalização da postura sistêmica gera. Quando nós internalizamos essa postura sistêmica e agimos a partir dela, isso ressoa nas pessoas, inspira as pessoas. Então, quando nós damos esse passo, nós aprendemos essa visão sistêmica e não só a aprendemos no nível teórico, mas a introjetamos e ela passa a nortear as nossas condutas, nós não apenas fazemos a diferença por nós, mas por todos aqueles que nós ressoamos. Então, esse é um testemunho claro. Qual foi o efeito dessa internalização da postura sistêmica na Eunice que provocou você, e você também vai agir, vai provocar em outras pessoas. E isso mostra que, como vocês falaram, estamos sim todos interconectados, mas numa dimensão tão profunda que nós não temos ciência. Agora eu acabei de ver, o Dr. Cláudio está aqui lá da Grande. No meu comecinho de carreira a gente esteve junto e quanto ele me influenciou também, eu influenciei, e tantos outros advogados, e como a gente está sempre interagindo com outras pessoas. E é através desta interação que a gente se encontra. Porque, como já dizia o Martin Buber, é através do outro que eu me reconheço como eu, né? Então, é muito lindo esse seu testemunho. Gratidão, Alissa. E mostra esse poder que a gente tem. Que o próprio Bert já dizia, um coração que encontrou a paz se torna um abrigo de paz entre os outros. Então, esse mesmo abrigo de paz que a Eunice transformou, né, que a Helena também é o próprio abrigo de paz, que você também se transformou, cada advogado que amplia essa visão sistêmica e
percebe a importância que ele tem no sistema familiar das pessoas com quem ele trabalha, isso é realmente muito bonito. Então, fica aqui essa reflexão importante, né? Tudo que nós fazemos reverbera no outro, porque nós entendemos o todo está dentro do nosso fractal, como nós falamos ontem no outro encontro. Então, isso também aumenta a nossa responsabilidade, porque não fazemos só por nós, fazemos pelo coletivo. Quando crescemos o coletivo, quando internalizamos a postura, nós também incentivamos os outros a terem essa postura, ou não, ou a manterem a sua, mas o mais importante disso tudo, que cada um esteja alinhado à sua própria verdade. Porque cada um estando alinhado à sua verdade, cada um está a serviço de algo maior. Nós viemos com propósitos diferentes, viemos a serviço de algo diferente, embora interconectados, e todos nós somos importantes. Hoje eu li um livro enquanto eu esperava o meu compromisso, A Alma, que é do Juan Viga. E ele tinha umas reflexões tão lindas. Ele dizia sobre a ciência pessoal que nos acompanha, que o Bert ficava, essa voz interna que nós introjetamos dessa nossa necessidade mamífera de pertencimento e amor. Então, nós, para continuarmos pertencendo ao nosso sistema familiar, porque foi graças a ele que nós estamos aqui, que nós chegamos à vida e que nós conseguimos levar a vida adiante, principalmente nos primeiros anos de vida, e para continuar usufruindo desse amor, nós introjetamos o seu sistema de crenças e valores. E não só fazer isso, mas com a nossa infantilidade, a gente acaba acreditando que aquele sistema é o sistema que deve prevalecer. E é com essa visão que a gente acaba fazendo essa diferenciação entre o bom e o mal. E assim acaba gerando tantas violências. Porque a gente sustenta tudo que está alinhado ao nosso sistema de crenças é o bom. E tudo que está desalinhado é o ruim. E quantos outros sistemas de crença existem? Até o momento que a gente começa a adultecer, a gente se afasta dessa visão mágica, pueril, infantil, e acaba percebendo que é possível a gente abrir o nosso coração para outros sistemas de crenças e de outros sistemas familiares, porque eles são tão importantes quanto os nossos. E nós percebemos qual é o verdadeiro significado do amor, que o Bert já trazia. Qual é o significado do amor? A Helena tem lá, já sabe, né, sua teoria do amor, a Eunice, a Alissa. E se nós perguntarmos para cada pessoa vai ter uma visão diferente do amor. Mas eu gosto muito da visão do Bert. Ele dizia que amar é respeitar o outro, ainda que ele seja completamente diferente do que eu. E não é só respeitar, é apreciar o outro, mesmo sendo ele diferente. Então, quando a gente falava que cada um sustenta a sua verdade interna, nós temos essa verdade interna de trabalharmos na cultura do amor, dentro do sistema de justiça. E está tudo certo. Outros profissionais, juízes, advogados, promotores, enfim, defensores, eles têm como verdade interna sustentar a cultura do litígio e eles também estão a serviço. Então, se nós apregoamos essa visão sistêmica, nós precisamos ter esta cautela de ampliar a nossa capacidade de amar e percebendo que todos estão a serviço. E se hoje nós somos, como disse a Eunice, ancestrais de uma nova justiça, é porque muitos outros vieram antes e sustentaram o nosso sistema de justiça. E graças a que foi como foi, hoje nós temos possibilidade de fazermos novas escolhas, de como queremos atuar dentro do sistema de justiça, cada lugar, advogado, juiz, conciliador, mediador, defensor, promotor, servidor, cada um no seu lugar, mas todos sendo igualmente importantes. Eu vi a Suelena dizendo, na primeira etapa da live, né, antes da pandemia, como as coisas se transformaram, né, em algumas comarcas, talvez nem em todas ainda, com a dimensão que a gente gostaria com a nossa visão, mas como as coisas estão evoluindo. Como algumas comarcas deixaram de ter
pedestais, que a Eunice também falava, né? Eu me lembro quando eu cheguei até na Praia Grande, o Dr. Cláudio está aqui, a primeira providência foi, por favor, vamos tirar esse pedestal porque eu não me sinto bem aqui. Eu quero estar realmente próxima das pessoas, né? Afinal de contas, eu também submeto a própria lei a qual eu também aplico. Então, por que essa distinção? Mas essa é a minha verdade interna e eu respeito quem tem a sua verdade interna distinta. Está tudo certo. Esse é o meu serviço, esse é o meu propósito e eu respeito o serviço e o propósito do outro. Mas nesse novo sistema de justiça que vem sendo construído de uma forma orgânica, artificial, nós percebemos que todos nós somos igualmente. O advogado, o juiz, o promotor, o servidor, o facilitador, todos somos igualmente importantes. Todos integramos o sistema judicial. E se o sistema judicial hoje tem a força que ele tem, mesmo com as suas mazelas, que lhes são inerentes, é por conta deste coletivo, da força que deflui deste coletivo. Então, não há hierarquia. O que existe é uma conjugação de esforços para que o sistema esteja a serviço da justiça, da verdade, da reconciliação. E, bom, eu estou aqui algo quando eu falo sobre isso, porque verdadeiramente é o que eu sinto. Eu não me vejo trabalhando sem os advogados, sem todos os outros protagonistas do sistema judicial. E, além disso, eu vejo a importância do advogado para a gestão adequada, responsável e qualificada do conflito. E eu tenho aqui muitos exemplos que eu venho testemunhando. Quando o advogado tem essa postura, tanto ele pode estar a serviço da reconciliação daquele sistema, ainda que não haja um acordo, porque eu não sei que o nosso objetivo dentro da cultura da paz ou da cultura do amor seja sempre conseguir um acordo. Não, quando nós falamos em reconciliação, não é um acordo, é algo muito mais profundo. É transformar um sistema desordenado em um sistema sustentável, em que o amor possa fluir, em que o respeito possa se dar, em que todos percebam que todos são igualmente importantes e que todos estão igualmente a serviço dele. Ainda que juridicamente não haja um consenso, porque o acordo resolve questões pontuais do conflito jurídico, do litígio, que é o aspecto jurídico do conflito, mas não necessariamente sobre as causas subjacentes. E muitas vezes, através da nossa conduta, nós conseguimos resolver algumas causas subjacentes, mas o litígio continua, né? Quantos divórcios nós resolvemos? Por exemplo, os integrantes do mesmo sistema passam a perceber que todos são importantes, o par parental passa a se respeitar como par parental, mas não conseguem resolver uma partilha. Tá certo, a lei precisa ser aplicada, nós estamos lá para isso e vamos aplicar a lei. Mas vamos ver o que nós podemos fazer para apoiar esse sistema familiar a voltar a fluir. E muitas vezes não é através de um acordo que nós conseguimos isso, mas da forma como nós gerimos os conflitos. A forma como o conflito é gerado pode ser mais transformadora do que a própria resolução do aspecto jurídico do conflito. Então, é isso que nós sustentamos. Muitas vezes não é possível fazer acordo, não é possível fazer concessão, porque muitas vezes essa transação importa, na verdade, numa submissão da vontade do outro. E isso não é cultura da paz. Essa submissão é ainda a cultura do litígio, porque existe o medo. Então, muitas vezes, tanto o advogado como o juiz, os outros protagonistas, não vão trabalhar para que o acordo aconteça, porque o acordo é inviável. Porque naquele caso específico, ele vai implicar na submissão. Um vai ter que abrir mão de algo para fazer prevalecer a vontade do outro para que haja um acordo. Isso não é o que nós queremos. Mas, quando nós buscamos que a lei seja aplicada, a justiça, como se diz, né, seja feita, o mais importante é como nós respeitamos as outras pessoas envolvidas nesse conflito. Ainda que não haja essa submissão, ainda que não haja uma transação, ainda que o juiz precise aplicar a lei, precise definir o que vai acontecer ali,
vamos nos respeitar. Vamos respeitar os advogados, vamos respeitar o juiz, vamos respeitar o promotor, vamos respeitar os servidores. Muito se fala em ordens do amor. Vamos aplicar aqui a lei do pertencimento. E quando a gente chega numa sala de audiência, a gente olha para o servidor, a gente diz boa tarde para o servidor, ele também faz parte do sistema de justiça. Ou será que, na época em que os oficiais de justiça ainda pregoavam as partes, né? Hoje a gente não tem mais isso, mas será que a gente olhava para ele com respeito, sabendo que ele também pertence ao sistema judicial? Então, essa internalização é imprescindível. Vamos internalizar essas ordens e aplicar no nosso dia a dia. Não só falar sobre elas, vamos aplicar. É desafiador, muitas vezes não conseguimos. Eu mesma, outro dia, estava no semáforo e me vi desviando o olhar de uma pessoa que pedia dinheiro. Eu me deparei com essa situação, inicialmente eu fiz assim, olhei para o outro lado, peguei meu celular, né? Falei, não, mas espera aí, o que eu estou fazendo? Cadê aqui o pertencimento? Essa pessoa também pertence. Essa pessoa também faz parte da sociedade. Eu estou simplesmente desviando o meu olhar porque é duro, porque é pesado. E quantas vezes a gente faz isso? A gente desvia o olhar porque a gente não quer olhar para o que é pesado, para aquilo que invoca talvez as nossas sombras ou invoca algo muito doloroso para a gente. Então, vamos internalizar passo a passo. E se por acaso a gente não conseguir, também está tudo certo. Vamos acolher essa parte nossa que não foi capaz de tomar esse passo nesse exato momento, mas sempre com muita gentileza. Sejamos tão gentis conosco como somos com os outros. Então, eu sinto que esse tem sido o desafio que eu tenho enfrentado e vejo que muitas pessoas enfrentam, mas olha, tá tudo certo, porque quanto mais a gente aprende através não só da teoria, mas da tentativa de internalizá-la, e toda vez que a gente tem acesso a uma teoria, a vida é implacável. Ela vem e fala, vamos colocar na prática agora? Então prestem atenção nisso, é sempre assim. E tá tudo certo. Mas o que define o nosso estágio de evolução não é quantas vezes a gente vai cair. Não é quantas vezes a gente vai visitar as nossas sombras. Não é quantas vezes a gente vai receber a visita da nossa criança que insiste em se fazer presente nos momentos difíceis. Mas sim a velocidade com a qual nós vamos nos resgatar desses papéis e sempre acolhendo essa criança, sempre acolhendo as nossas sombras. Porque é assim que nós evoluímos. E quando nós conseguimos fazer isso, nós reintegramos essa parte nossa e, como disse aqui a Alissa no início, nós incentivamos as outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, eu acho muito lindo esse processo, acho muito lindo estarmos aqui, cada uma representando um segmento diferente da justiça, mas unidas. Unidas porque nós sabemos que todas nós e todos nós fazemos parte e somos importantes. Então, eu reverencio, honro e agradeço a todos os advogados e a todos os demais protagonistas aí da justiça por esse trabalho lindo. Às vezes não reconhecido, mas que é muito lindo e muito importante para que a gente fortaleça cada vez mais esse arquétipo da justiça que tanto nos inspira. Ai, podemos terminar mais, né? Falar agora, né? Depois de tanta... Nossa Senhora, Vanessa, quanta preciosidade. Tô devecida, né? Tá todo mundo ali, ó. As pessoas admirando, né? É muito bom saber que a Vanessa, você sabe, Vanessa, que eu vou trazer o parente da Helena hoje, vai dar sim, Adélia. A gente estava falando justamente, inclusive você trouxe essa de atuar, né? Atuar, né? O significado da palavra atuar, eu falava para a Helena, olha quanta coisa a gente tem aí para trabalhar nessa alocação, essa realocação das próprias palavras, né? Porque a gente, de verdade, quer ensinar, justamente, colocar uma copa, a peca vai lá, represente seu que, né?
tem tua, né? E onde que fica essa nossa parte inteira, né? Essa nossa parte de verdade, se quanto uma força, uma palavra, atuar, que não é um artista, um ator, que representa algo, né? É uma linha muito tênue de onde ficamos nós, né? Nesse dia a dia. Se nós somos ensinados, não, você agora precisa, esquece tudo que você é e representa o cliente, atua, né? Então, até uma provocação que eu estou fazendo, porque, de fato, sabe que nós utilizarmos essa expressão, né? A nossa atuação profissional. Claro que tem vários significados da palavra atuação, mas um significado, eu diria, né? A questão da própria atuação. Então, quanta coisa nós somos impelidos, né? A revestir, levados a crer que é assim. Né? Então, passem perceber que nós estamos tão habituados a estarmos nesse lugar de atuação. E o que o nosso convite é que nós vamos para um lugar em que nós somos permitidos a sermos inteiros, né? Integralizados. Com isso, principalmente, outra coisa que a gente pode absorver da Vanessa, dentre tanto, é o fato como o olhar dela fortalece o nosso lugar de advogado, né? Quando ela pele a ficarmos no nosso lugar, porque nós temos um lugar reconhecido e validado, né? Na nossa instância. O quanto todo servidor, todos fazem parte. Eu também fiquei refletindo sobre a questão do trânsito e acho que esse lugar de ter eles falam, nossa, não tenho nenhuma contribuição para fazer, então eu não vou nem olhar. Né? Porque você fica até constrangido de poder colaborar, mas o olhar faz a diferença. Basta olhar e dar um lugar para aquela pessoa, né? Reconhecer que ela faz parte. Quando a gente fuge ou por uma disponibilidade momentânea, não tem como contribuir. Você até mesmo a pessoa, né? Então, a força do olhar. Quanto a gente fortalece a pessoa. Isso me lembrou no início da pandemia que eu veio uma pessoa pedir aqui, eu fiquei penalizada. Falei, nossa senhora, mal começou e já está precisando. Isso no ano passado, em março do ano passado, logo no início. E esse meu olhar fortaleceu. E quando eu dei o alimento, eu retornei e fiquei refletindo sobre isso. Nossa, mas o que eu fiz então dessa pessoa de fato? Suprir uma necessidade momentânea e eu a fortaleci? Não. Na semana seguinte veio uma gestante. A vida é implacável, né, Vanessa? Na semana que vem, veio uma gestante. Na mesma condição, ela falou: estou conseguindo uma lotérica, dinheiro, eu gostaria que você poderia dar, e eu prontamente também desenhei um alimento para ela. Nossa, de quantos meses você está grávida? Ela falou 6 meses. Eu falei, nossa, criança, ela tem uma mãe muito forte, né? Assim como você certamente tem pais muito fortes, essa criança tem uma mãe muito forte. Que lindo que você está fazendo em prol do desenvolvimento. Faz foto e olha, foi outra postura, foi um outro olhar. E eu abri um sorriso tão feliz quando eu falei isso para ela. Então é isso, é simples assim. O que fortalece também o nosso cliente? Eu olhei para ele, colocarmos também, enquanto advogados, no pedestal, porque nós somos, né, conhecedores de algo que eles desconhecem, portanto, nós estamos acima, né? E isso afasta, e fortalece de verdade, você reconhecer a verdade daquela pessoa, que ela tem, e que ela tem força para aquele destino dela. É o nosso olhar, né? Também, né, nos inspirou e nos ensinou que é a partir do olhar que nós podemos, sim, a física também já desenvolve isso, mas o quanto foi preciso eu, né, fazer lá e olhar para a pessoa com penalidade, com pena, com sentido dó mesmo, né, porque ela não poder comer. E no segundo momento, que veio uma situação ainda mais fraca, era uma gestante, eu consegui olhar para ela desse outro lugar, né? Então, é isso, né? Orar e visitar, a vida nos traz as situações em que nós somos convidados. Ah, tá bom, você aprendeu mesmo, né? Você compreendeu, você
internalizou, você se integrou, você conseguiu olhar para o outro com responsabilidade, acolhendo, né, acolhendo a minha humanidade, protegendo a minha humanidade, né? Porque isso também é essencial. Nos ensinam, né? Acolha sua humanidade e reconheça que você tem, né? Assim você protege a verdade. Porque nós temos, nosso lugar no centro da justiça é algo ainda muito temido, né? Por mais vários temor, né? Porque trabalha com a questão da liberdade, né? Como se, nossa, eu recebi uma ação, pronto. É sinônimo de quase que uma prisão. E isso atua no inconsciente da coletiva. Então, eu acho que a gente está trabalhando para atuar de forma mais leve nesse inconsciente coletivo, né? Para que haja sinônimo de liberdade. Liberdade para ser, né? Enfim, me veio isso agora. E Vanessa, agora, não. Amor incondicional, de onde brota? E das verdades. E nós somos estimulados a reconhecer a verdade relativa, que é que vem dos nossos sistemas, da nossa consciência familiar, portanto, a consciência que nos habita, ou da verdade. E onde está a verdade incondicional? É que é o melhor lugar, é por ela que nós batalhamos. Verdade incondicional, que é o que permite o reconhecimento de cada um, de todos. E aí o se engrandece. Então, pelo reconhecimento da verdade incondicional. A gente tem muito que aprender, né? Estamos aqui. Eu acho que o mais importante é essa nossa capacidade de amar. Se eu precisasse resumir por que estamos todos aqui, nesta vida, nessa existência, eu diria isso: para aumentarmos a nossa capacidade de amar. E amar aqui, só relembrando para deixar muito claro, não é aquele amor sentimento, é aquele amor atitude. Ou como o Bert muito falou, é reconhecer que somos exatamente iguais nas nossas humanidades, nas nossas imperfeições. Aliás, isso que a Eunice falou, que nós atuamos. Realmente, como você traz, né, que precisamos aí modificar essas palavras, porque as palavras também têm vibrações. E o que essa palavra atuar significa? Que nós precisamos mostrar a nossa face da perfeição, em que não temos nossas humanidades, não temos nossas imperfeições, mas é justamente na imperfeição que nós nos conectamos com o outro. É justamente através das nossas imperfeições que, com muita humildade, nós percebemos que também integramos a humanidade. Agora, quando nós nos sentimos melhores ou piores do que os outros, aí sim nós alimentamos a violência. Naquele mesmo livro que eu falei, o Juan Garriga, ele passeava um pouquinho sobre o Triângulo de Karpman e ele dizia: quando eu me sinto superior ao outro, melhor do que o outro, eu estou na figura do perpetrador. Quando eu me sinto pior do que o outro, eu estou na figura da vítima. E quando eu me sinto melhor do que todos, eu estou na figura do Salvador. Então, nós que nos colocamos tanto nessa postura do Salvador, principalmente aí na gestão dos conflitos, e aqui eu falo nós mesmos, juízes, advogados, mediadores, promotores, é muito fácil e a tentação é muito grande de nos colocarmos nesse lugar, principalmente se quando éramos pequenos, né, Eunice, nós duas sabíamos muito bem disso, porque já compartilhamos aí um pouco da nossa história. Nós quisemos salvar os nossos pais. Se nós nos colocamos nesse lugar de salvadores quando éramos pequenos, provavelmente agora faremos o mesmo e não nos daremos conta. Até que um ombro doa, até que o outro também doa. Aí o corpo começa a mostrar, opa, dá uma olhadinha aí, o que está acontecendo, né? E nós nos colocamos nesse papel de salvadores achando que estamos, né? Somos lá os construtores da paz, somos lá os grandes ajudantes que estamos fazendo a diferença na vida daquele sistema familiar que chegou até nós através de um conflito.
Só que, na verdade, estamos propagando a violência, porque o salvador, no nível profundo, ele é violento, ele retira a força do outro. Ele impede que o outro, com a sua verdade interna, protagonize a própria vida. E o que faz o salvador? Aquele nosso artigo maravilhoso do Christian News, né? O conflito como propriedade, ele acaba usurpando o conflito do outro, ele acaba se apropriando de forma indevida do conflito do outro e passa a agir como se ele fosse o dono daquele conflito, quando na verdade ele não é. Ele está lá como gestor do conflito para apoiar o sistema familiar, para apoiar o seu cliente e o respectivo sistema familiar a reencontrar os seus recursos internos e, a partir daí, tomar as decisões importantes para a sua vida. E, se não for possível, aí vai buscar uma decisão judicial que aplique a lei. Mas não salvar. Então, esse lugar é um lugar muito pesado. E não é pesado só para o outro, é pesado para a gente. A gente, como a gente disse ontem lá naquele nosso encontro, tem efeito colateral. E é um efeito colateral muito forte. Agora, vamos nos deparar? Vamos nos deparar. Ah, agora eu acho que eu estou agindo como salvador aqui. Eu acho que eu saí do meu lugar. Tudo certo. Tá tudo certo. Porque quem é o salvador, o perpetrador e a vítima? É a nossa criança. É a nossa criança que foi ferida lá atrás e que na época que foi ferida não tinha os recursos para lidar com isso. E acabou vivenciando agora na administração de um outro conflito que reverbera com aquele conflito que gerou aquela ferida, acaba transitando por essas figuras do triângulo dramático de Karpman. Mas a partir do momento que eu me reconheço ou como salvador, ou como perpetrador, ou como vítima, o que eu faço? Eu vou para o meu adulto, para o meu observador e me resgato dessa situação. Eu olho para aquela minha criança ferida que está se apresentando para mim através de um salvador, de um perpetrador ou de uma vítima, acolho ela, digo que bom que você está aqui. Agora eu cresci. Eu posso cuidar de você. Eu tomo conta da nossa vida, eu cuido. Abraça a sua criança, se firma no adulto. E aqui tem um movimento que eu gosto muito. Aliás, quem quiser fazer, bate o pé direito no chão e se conecta com a sua linhagem paterna. Finca o pé esquerdo, se conecta com a sua linhagem materna. E juntos se conecta com a sua linhagem de alma, que é muito mais antiga do que a linhagem paterna, a linhagem materna, aquela linhagem que já te acompanha, já para quem acredita em muitas existências, em muitos níveis de consciência. E perceba a força que emana dessa sua conexão com a sua linhagem paterna, a sua linhagem materna e a sua linhagem de alma. E aí sim, você está no presente, adultecendo, cuidando da sua criança ferida. E aí você deixa de viver o triângulo dramático de Karpman e passa a viver o triângulo do amor. O que é o triângulo do amor? É aquele triângulo em que os personagens não são mais o salvador, o perpetrador e a vítima, mas sim o feminino, o masculino e a criança. O feminino, aquele que sabe quais são as suas necessidades. Aquele que acolhe, mas antes de acolher o outro, se acolhe. Antes de tentar satisfazer as necessidades do outro, acolhe as próprias necessidades. E o masculino assertivo, aquele que é capaz de dizer quais são as suas necessidades. Ou aquele que é capaz de falar o que está te trazendo desassossego, o que está te trazendo, talvez, uma tristeza, enfim, seja assertivo. Então, aqui quando eu me refiro ao masculino e ao feminino, esse masculino e feminino que integram todos nós, mulheres e homens. E a nossa criança, qual é a nossa criança? Aquela nossa criança livre, aquela nossa criança que nos conecta à criatividade. Porque é só através da criatividade que nós vamos para o novo. Porque se não usarmos a criatividade através da nossa conexão com a nossa criança livre, nós apenas estaremos fadados a repetirmos mais do passado. E aí não seremos os ancestrais de uma nova justiça, seremos os descendentes e os continuadores, se é que existe esse termo, já que a gente está falando aqui em novas terminologias, de uma justiça que talvez não satisfaça mais o nosso coração e nem nutra mais a nossa alma. Então, vamos nos conectar
com a nossa criança, mas não mais a nossa criança ferida, porque essa precisa ser acolhida e colocada aqui. Mas vamos nos conectar com a nossa criança livre e permitindo usar a criatividade. Mas para que a gente acesse a criatividade, a gente tem que sair dos nossos papéis cristalizados. Nós não podemos apenas atuar, nós precisamos nos mostrar como nós somos, com as nossas imperfeições, com as nossas humanidades. E ultimamente, através das audiências online, confesso que tem sido assim um grande presente, cada audiência é um presente. E eu sinto que o maior presente é que através das audiências online, nós nos deparamos muitas vezes com tantas dificuldades, problemas tecnológicos. Às vezes eu estou lá numa audiência, o filho da minha escrevente, que é muito pequenininho, começa a chorar. Aí o cachorro da advogada começa a latir. Os meus filhos também aparecem. Ou seja, é um encontro de humanidades, é um encontro de imperfeições, está tudo certo. Vamos celebrar isso. Não precisamos só nos mostrar na nossa melhor versão. Nós somos tudo. Como diz o Whitman, ontem eu até trouxe essa fala naquele nosso encontro, mas é uma fala tão importante para mim, que a nossa querida amiga Ieda Riso trouxe. Eu me contradigo sim, mas eu me contradigo porque eu sou uma multidão. Eu sou vasto. Apenas não se contradizem aqueles que estão estreitos. Então vamos admitir isso. Somos todos seres humanos imperfeitos, com as nossas humanidades. Tentamos apenas fazer o melhor que nós podemos conforme o nível de consciência que nós temos, independentemente do nosso lugar. Mas todos somos humanos e estamos a serviço da justiça. Ai, gente. Senhora, Ganhamos presente da magistrada nesse dia, que é o único dia, o mais importante, que é o presente, melhor que podemos ter. Então, estamos aqui na nossa versão luminosa, né? Eu vou contar para vocês mais uma coisinha que vai ficar para uma próxima live, que a gente agora vai encerrar essa, a gente está com Quero Mais. É quando a Vanessa tiver umas cartas disponíveis à venda, elas ainda não estão, né, Vanessa? Eu vou contar para vocês que ela tem esse Saberes Sistêmicos na Justiça, da autoria dela, mas eu vou deixar vocês com gostinho. A gente vai tirar aqui para celebrar esse momento juntos. E enquanto a Selena tira uma carta, eu vou ler para vocês uma fala do Barbosa que ficou hoje. Legalidade e liberdade são as tábuas da vocação do advogado. São as tábuas da vocação do advogado. Nelas se encerra para ele de todo o andamento. Não desertar a justiça, nem cortejá-la. Não lhe faltar com a fidelidade, nem lhe recusar o conselho. Não transfugir da lealdade, da legalidade para a violência, nem trocar a ordem pela anarquia. Nossa, eu achei isso aqui tão lindo do Rui Barbosa. Falei, eu vou ler essa fala dele. 1921, na Ordem dos Moços do Largo que foi, né, foi uma das turmas de formatura, ele foi para esse discurso aos moços, essa oração aos moços, né, e tem essa passagem. E interessante é que 11 de agosto de 1827 foi onde foi criada essa Francisco de Paulo e também em Olinda, né, foram as duas primeiras do Brasil, e que nos homenageam no Primeiro Império. Olha só, Vanessa, a carta que a Ana tirou aqui agora. Nosso olhar não é neutro. Uhum. Posso ler a sua carta? Claro. Olha que lindo, gente. Isso aqui é a Mahat, deusa da justiça. Privilégio meu ter a carta. E da verdade e da justiça. Já que a Selena falou da verdade, né? Verdade incondicional. Edgar Morin nos ensina que toda observação é construída por quem a observa e pelas características do objeto observado. Estudos relacionados à física quântica demonstram que a presença de observação
campo altera a dinâmica. Estudos relacionados à teoria geral dos sistemas também defendem que a inclusão de uma terceira pessoa em qualquer sistema o transforma em um novo sistema, diferente do anterior. Somos co-criadores da realidade e agentes de mudança do todo. Nossos pensamentos alimentam a consciência. Nosso olhar interfere no outro. Quando damos o olhar e ressignificamos o que estamos vendo, conseguimos transcender os julgamentos e co-construímos uma nova realidade não mais baseada no medo, mas no amor. Quando vivemos na vibração do amor, nossa energia ressoa em alta frequência e transmuta o nosso entorno. A humanização da justiça é uma atitude de cocriação e depende de um novo olhar e de uma nova vibração por parte de cada um de nós. A gente nem combinou, gente. Quando você se deparar com alguém com um comportamento inadequado, mude o olhar com o qual você realmente olha para essa pessoa e passe a olhar para ela com percepção de que todo comportamento inadequado pode ser traduzido de amor. Olhe para essa pessoa com amor, sem medo e sem julgamento. E perceba o que muda em você e nela. Finalizo a minha participação nessa nossa live com essa fala escrita, internalizada, nesses saberes sistêmicos, e só começou o primeiro. Ai, só gratidão. Num dia como esse, é um presente da aproximação de todos nós, enquanto operadores do direito, enquanto seres integrais, enquanto trazemos a nossa verdade mais despida de máscaras. Somos o que somos. Porque... Alissa? Ai, eu tô aqui sem palavras, assim, eu acho que respira e sente tudo aqui dentro. Muito obrigada, Vanessa, pela disponibilidade. Obrigada por estar aqui conosco. Realmente, tu é muito inspiradora. E vamos proceder pelo amor. O amor é. Gratidão, queridas. Foi um grande presente estarmos juntas mais uma vez. A vida tem sido muito generosa, porque ela tem promovido tantos encontros enriquecedores. E é incrível como a gente sempre aprende, e não só aprende, mas a gente se fortalece quando a gente encontra pessoas com as quais a gente tem tanta afinidade, né? E quando eu escuto vocês e sinto a energia de vocês, eu me sinto mais fortalecida, mais nutrida e mais motivada para seguir adiante. Então, gratidão a todas e a todos que estiveram aqui com a gente, todas essas pessoas lindas que de alguma forma já cruzaram o nosso caminho e que continuarão cruzando, porque nós sabemos que enquanto quisermos seguir, estaremos em conjunto, né? E o nosso crescimento é um crescimento conjunto. Eu gosto muito de um provérbio, ele é africano: se você quiser ir rápido, vá sozinho, mas se quiser ir mais longe, vá em conjunto. E é isso que nós estamos fazendo. Juntos nos nutrimos, nos fortalecemos para irmos muito mais longe. E iremos. Então, gratidão. Feliz Dia dos Advogados, Dia dos Juízes, Dia de todos aqueles que servem à justiça e que se colocam aí a serviço de algo maior, sem esquecer das suas humanidades, das suas imperfeições. Gratidão. Gratidão. Gratidão, Vanessa, pela sua disponibilidade, pelo seu sim. Olha só, o símbolo do Instituto são ações, né, maiores que a mente, né, intencionalmente, para que a gente possa estar cada vez mais consciente a serviço desse todo com amor, né? Muita verdade profissional. Aliás, hoje foi uma live bem reveladora, né? Absorvemos conhecimento, construindo uma frase que a carta que eu tirei aqui da Vanessa finalizou aquilo que eu falava no início, realmente, né? Resumo da nossa live. Então, acho que está tudo certo sempre. Mesmo com os contratempos iniciais, a gente trouxe muita qualidade
a presença para todos vocês que estão aqui nessa co-construção. Grato pelos comentários lindos. E parabéns, Vanessa. Parabéns por ser tanta inspiração e por certamente estar alimentando esse campo também da magistratura com tanta sabedoria, longevidade, sucesso para você, onde quer que esteja e vá. Amo você, meninas. Parabéns para nós. Um beijo enorme e até a próxima. Gratidão.